No Frente a Frente de hoje temos João Ferreira e Bruno Mascarenhas. Boa tarde a ambos, obrigado pela presença. João, começo por si. O caos na saúde é percepção, como diz o Primeiro-Ministro, ou realidade? Bom, boa noite. Antes de mais, nós temos, por um lado, a situação que é enfrentada por milhares e milhares de utentes do Serviço Nacional de Saúde, nas urgências hospitalares, nos serviços de emergência pré-hospitalar, no serviço de prestação de socorro às populações, designadamente através do INEM. Temos a situação ao nível dos cuidados de saúde primários, onde continua a faltar mais de 1 milhão de médicos, mais de 1 milhão de utentes sem médicos de família. Continuamos a ter mais de 1 milhão de utentes sem médicos de família. E toda esta realidade de atrasos em exames, em cirurgias, de listas de espera que não se reduzem, pelo contrário, de atraso de investimentos por parte do Governo na construção de novas unidades ou na renovação de unidades existentes, na renovação de material existente para exames, cirurgias, diagnósticos. Este é o quadro que tem expressão cotidiana nas notícias que nós vamos vendo e, mais do que isso, na experiência direta por parte daqueles que têm que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. Depois temos as decisões do Governo que, como ainda hoje ficámos a saber, através da direção executiva do SNS, decidiu limitar a contratação de profissionais. Ou seja, num quadro que é de escassez pronunciada de profissionais, médicos, especialistas, enfermeiros. O Governo, em lugar de tomar as medidas necessárias para travar a saída de médicos, para tornar as carreiras mais atrativas, para contratar profissionais, decide fazer o quê? Limitar a contratação de profissionais. Portanto, nós estamos, de facto, perante um plano. E é um plano articulado, definido há muito, que tem vindo a ser prosseguido pelo Governo de ataque ao Serviço Nacional de Saúde, de desmantelamento progressivo do Serviço Nacional de Saúde para favorecer o negócio que floresce nesta área. Nós temos, infelizmente, muitas pessoas que cada vez mais, tivemos muitas pessoas ao longo dos últimos anos a serem empurradas para recorrer aos seguros de saúde privados e a todo o negócio que floresce nesta área. Infelizmente, são também cada vez mais aquelas pessoas que se dão conta dos limites destes seguros e que têm que recorrer muitas vezes ao SNS em situação de aflição, ou porque se esgotou o plafond, ou porque o hospital privado em que está a receber o tratamento decide que a partir dali não vai facultar mais aquele tratamento e a pessoa tem que ir para o SNS. E, portanto, nós estamos confrontados com esse plano do Governo. Tem vindo a ser sistematicamente, metodicamente executado, desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde para favorecer o negócio privado da doença. O negócio faz-se com a doença, não é promovendo a saúde. A perspectiva do negócio muda completamente os termos do que são os termos em que deve funcionar o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, estas declarações do Governo, como o número que o Governo decidiu fazer no debate quinzenal a respeito das ambulâncias, devem ser lidas à luz deste contexto. Ambulâncias que já deviam ter vindo em 2023, que têm vindo a ser sucessivamente adiadas, primeiro pelos governos anteriores, agora por este. O grupo parlamentar do PS acaba de anunciar que vai pedir toda a documentação sobre essas tais 275 ambulâncias ao Governo. Que é algo que, segundo veio dizer mas aparentemente técnico, há uma dificuldade em essa documentação ser tornada. Mas há uma coisa que vamos sabendo, é que segundo já veio dizer a Comissão de Trabalhadores do INEM, creio que foi a Comissão de Trabalhadores do INEM, o número de ambulâncias com problemas encostadas ou à beira de encostar, porque chega ao fim o seu prazo de vida é tal, que estas 275 dificilmente se vão traduzir num aumento do número de ambulâncias que é necessário. Do contrário, vão essencialmente substituir outras que vão sair de circulação porque já não têm condições para andar em circulação. O PS, Bruno Mascarenhas, já vamos aqui ao caos na saúde. O PS faz bem em pedir esta documentação em torno da aquisição destas 275 ambulâncias. Também, antes de mais, boa noite a todos. Boa noite. Nós, quer dizer, quando verificamos estas situações, tem que haver, batemos sempre na mesma tecla, que é a tecla da transparência. E parece, ao que tudo indica, que o Governo não está a demonstrar quem é que é o fornecedor, ou está a esconder para já quem é que é o fornecedor. Isso não pode ser. Portanto, eu acho que estes processos têm que ser claros, têm que ser transparentes e, portanto, de alguma forma, os partidos, no âmbito da sua atividade parlamentar, têm esta prerrogativa. Fiscalizar o Governo. Mas eu gostava de... Mas em relação ao caos, é percepção ou realidade? Eu acho que o Primeiro-Ministro deu um tiro ao lado e o João também deu um tiro ao lado, porque, de facto... Vamos primeiro ao tiro ao lado do Primeiro-Ministro, depois já vamos ao tiro ao lado do João. Porque aqui a grande questão, e infelizmente, se nós formos, e eu convido o Sr. Primeiro-Ministro a ir a qualquer hospital, neste caso, e eu, sobretudo até ao Hospital de Santa Maria, e vá ver exatamente como é que está o serviço de urgências e
nós temos um problema, por isso é que eu queria juntar as duas situações, porque o problema não é ou não são os seguros de saúde. As pessoas recorrem aos seguros de saúde porque, de facto, se nós verificarmos, temos cerca, eu diria, a olho nu, e eu tive, infelizmente, por uma questão de acompanhar uma pessoa que me é próxima, no dia 1 para dia 2 de janeiro, e, portanto, e voltei depois, passado uns dias, ao Hospital de Setúbal. E nós temos cerca de, diria, 60% a 70% das pessoas que estão em camas, em macas, à espera para entrar na urgência para serem atendidas, são sobretudo idosos. E quer dizer, e essa é uma questão que eu via chegar, e estive lá num dia 11 horas, e nesse dia eu vi tanta e tanta gente a chegar, idosos que não têm uma resposta. E, portanto, isto é um problema de sistema. Nós falamos do Sistema Nacional de Saúde e do Serviço Nacional de Saúde. Isto é um problema de sistema e o sistema tem que ser todo alterado. E ser alterado implica o quê? Termos uma resposta para todas estas pessoas e libertar aquilo que são os serviços de urgência. E é isso que, infelizmente, não temos. E, portanto, o João fala sempre na questão ideológica dos seguros de saúde, mas o problema Falei em falta está... de médicos, falei em falta de enfermeiros, falei em falta de mas, investimento, olha, veja lá, falei em falta de atratividade das carreiras, falei em falta de... Podia falar em falta de camas, em falta de material diagnóstico, em falta de atrasos nos exames e nas consultas. Mas sabe uma coisa que eu acho que muitas vezes as pessoas não falam, dos auxiliares. Os auxiliares são altamente massacrados, têm um trabalho hercúleo e as pessoas realmente recebem muito mal e fazem um trabalho absolutamente extraordinário. E, portanto, é preciso realmente que os políticos deixam à terra, que vão às urgências, que percebam o que é que ali se passa e realmente entendam que isto não é desta forma que se resolve. A forma que se resolve é como é que nós conseguimos, a montante, portanto, antes resolver um problema e dar, e por exemplo, neste caso, o estatuto do cuidador informal, nós temos de ter espaços de recobro, temos de ter locais onde os nossos idosos, sobretudo esses, porque vão ver quem é que lá está, são despejados nas urgências e isso é uma forma que não dá dignidade nenhuma. Mas concretamente, o país não pode funcionar Primeiro-Ministro assim. Tem razão ou não tem e vive num país que não é o real, onde diz que não há caos na saúde? Não vive num país que é real. Ele está a dizer, ele não, pelo visto, não conhece a realidade. E, quer dizer, não vale a pena tirar com estatísticas, porque as estatísticas não são a realidade. E nós, muitas vezes, aquilo que acontece é que há muitas pessoas que, inclusive, chegam às urgências, veem que não têm uma resposta, ou o tempo de demora é tanto, o tempo de espera é tanto, que acabam por se ir embora. E isto é perigosíssimo para aquilo que é a saúde das pessoas. Por isso nós temos é que mudar o sistema. E é isso que nós muitas vezes dizemos. Não basta só alimentar esse sistema que, por jeito, já não funciona. Nós temos que encontrar uma outra resposta. E essa resposta passa pelo caso concreto e esta que eu lhe estava agora a dizer. Bruno, vamos mudar de tema, vamos às presidenciais. Bom, deixa-me só colocar aqui a primeira pergunta ao Bruno. Hoje, Coutinho Figueiredo diz que num eventual cenário de segunda volta está disposto a apoiar André Ventura e André Ventura depois retorquiu a declaração de amor político, não é? Entre aspas, a dizer exatamente a mesma coisa, que se Coutinho Figueiredo passasse à segunda volta também admitiria votar nele. Qual é que é o racional disto? Explique-me lá, Bruno, que eu sinceramente não consigo perceber. Bem, eu da segunda parte não sabia, só sabia da primeira. O que eu lhe posso dizer é que nós temos uma candidatura a Presidente da República, naquela que eu me revejo, que é uma candidatura que defende os princípios da direita. Aliás, hoje André Ventura voltou a chamar outra vez o Deus, Pátria, Família e Trabalho, que é aquilo em que quem é de direita se reconhece. E, portanto, que é exatamente a figura de nós temos uma identificação moral, portanto, de Deus, olharmos para a família como o centro da sociedade, e depois, naturalmente, o nosso país, a nossa pátria, e sermos todos produtivos e trabalharmos. Isso é que eu entendo. Coutinho de Figueiredo não tem exatamente estas mesmas posições, portanto, até do ponto de vista ideológico, tem outras. Agora, então foi um tiro no pé de Coutinho de Figueiredo? Não deixa de ser, Coutinho de Figueiredo não deixa de ser uma pessoa civilizada, que se apresenta às eleições presidenciais, naturalmente, com as suas ideias. Não são aquelas que eu defendo, mas eu acho que a direita
A direita sociológica revê-se é André Ventura, e eu acho que a direita sociológica no dia 18 vai votar naturalmente a André Ventura, que é quem defende aquilo que é a direita tradicional portuguesa. João, merece algum comentário estas declarações de Coutinho Figueiredo dizer que apoia a Ventura, de Ventura dizer que apoia Coutinho? Merece um evidente. Peço desculpa, tenho que vos interromper o raciocínio. Vamos ver e ouvir declarações de Marcos Mendes em direto. Uma vez que vem abalar de alguma forma a campanha. Sobre essa questão, não faço nenhum comentário. Nenhum. Mas consoante os desenvolvimentos, coloca a questão de fazer algum comentário? Neste, não faço nenhum comentário. Obrigado. É uma situação grave. Mas acha que seria uma situação para ele desistir da candidatura? Não faço nenhum comentário. Obrigado. Marcos Mendes, numa ação de campanha, a dizer que não faz nenhum comentário, presumivelmente estaria a ser questionado sobre estas acusações de uma assessora da Iniciativa Liberal contra Coutinho Figueiredo por assédio sexual, acusações que Coutinho Figueiredo já negou categoricamente. João, estava-lhe a perguntar, quer fazer algum comentário em relação a estas declarações, estas intenções de amor de Coutinho Figueiredo para Ventura? Eu estava-lhe a dizer que há um comentário que é óbvio, que isto é a expressão da proximidade entre ambos os candidatos. A direita conseguiu uma coisa, não só nestas eleições presidenciais... Fique claro isso. A direita conseguiu uma coisa não só nestas eleições presidenciais... Já disse que não era direita, aliás. No contexto que está, na situação política atual que está criada no país desde há algum tempo, que é esta coisa de, a partir da criação de diferentes personagens e até de diferentes partidos, incentivar uma discussão que às vezes é muito viva, agressiva, com expressões de agressividade até, entre coisas perfeitamente acessórias, para esconder uma união de facto no essencial, naquilo que é essencial. E isso existe, é muito óbvio que existe entre a Iniciativa Liberal e o Chega, do ponto de vista do que são as concepções de sociedade, do ponto de vista económico, da forma como se proporciona na sociedade a criação e a distribuição de riqueza, do ponto de vista da representação que assumem determinadas forças, classes e setores sociais. Isto tem tradução, por exemplo, se formos olhar para os financiadores de ambos os partidos, há vasos comunicantes muito evidentes, há vasos comunicantes muito evidentes que mostram a que interesses estas duas forças estão a dar expressão, no caso, os dois... Do ponto de vista sociológico... Eu sei que é incómodo, mas posso continuar? É só errado. Ou é estratégia da vozeria para impedir que eu tenha a dizer aquilo? Posso dizer aquilo que tenho a dizer? É só isso. Não é. E as declarações são a melhor expressão dessa proximidade que existe. Nem temos que ficar apenas entre Coutinho Figueiredo e André Ventura. Isso é por demais evidente. Mas podemos alargar o leque a outros candidatos. De outros valores em que Coutinho Figueiredo tem ideias completamente diferentes e que não são de direita. Do ponto de vista daquilo que é estruturante, estávamos a falar há pouco na saúde, no Serviço Nacional de Saúde. É evidente que há uma ampla coincidência de posições no que toca à debilitação do Serviço Nacional de Saúde, ao abrir espaço ao negócio privado, no que toca às questões económicas, à forma como se proporciona a distribuição da riqueza e como se deve proporcionar a distribuição de riqueza, a uma certa subserviência no plano internacional do país, assumindo-se como patriotas, na prática comportam-se como autênticos vende-pátrias que vendem a soberania nacional. Mas a sua ideia ficou clara.